Olá pessoal, eu sou Josué, pastor na Igreja Presbiteriana Renovada no Jardim Ibirapuera, e nós estamos iniciando uma série de mensagens, estudos, palavras que serão postados no YouTube, trazendo uma palavra de paz, uma mensagem de esperança ao seu coração. Estamos muito felizes por iniciar isso, por começar esse projeto da nossa igreja, e cremos que Deus há de abençoar grandemente a sua vida. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a fé que produz milagres e os inimigos dela, que nós precisamos vencê-los e precisamos estar de olhos bem atentos para não perder o melhor de Deus que está à nossa disposição. Vamos lá então? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o texto aqui para vocês rapidamente, que está no Evangelho de Marcos, o capítulo 6, que diz assim, que Jesus foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. E com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde vem tudo isso e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Judas e Timão? E não vivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus disse assim: somente em sua própria terra, junto dos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor as mãos, eles eram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Bom, o que eu fui chamado a atenção nesse texto? O que nos chama a atenção nesse texto? Jesus não é o Filho de Deus, não é a pessoa que nós cremos, que Deus enviou, dotado de poder, sabedoria, e que depois de morrer e ressuscitar, Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome. Pois bem, o Filho de Deus estava aqui na terra, aqui, entre os homens. E quando ele se revela ao mundo, chega um momento que ele vai voltar para a sua terra natal, para os seus. Eu sempre entendo assim, que eu gosto de mostrar, às vezes, o meu melhor no meio dos meus. Eu gosto de mostrar para eles, né? E eu quero ajudá-los com o melhor que eu posso. Eu acredito que o Senhor Jesus gostaria muito de abençoar as pessoas da sua terra natal. Quantas pessoas que ele conhecia desde a infância em Nazaré, né? Quantas pessoas que ele relacionava, as famílias que ele sabia, não precisava nem de revelação do Espírito Santo para ele, só pelo tempo de convivência ele sabia as dificuldades da família de Joaquim, da família de João, das famílias que existiam ali. E Jesus vai para a sua terra natal e ele vai falar do reino, ele vai falar das coisas do céu. Mas, por incrível que pareça, na sua terra natal não aconteceu o que Jesus estava fazendo na Galiléia dos gentios. Por que essas coisas acontecem? Porque às vezes pessoas que deveriam ser abençoadas não são. Porque pessoas às vezes que dizem acreditar em Jesus, que dizem até mesmo, ou melhor, que dizem até mesmo conhecê-los, elas não vivem o melhor de Deus para as suas vidas. Por que que há pessoas que já estão há anos, falam até de Jesus, mas as suas vidas não evidenciam o seu poder, não mostram o seu milagre? Você já parou para notar que essas coisas aconteceram lá e elas acontecem nos nossos dias? E eu vou mostrar dentro desse texto algumas razões pelas quais isso acontece. O primeiro é o seguinte: o costume, o acostumar. As pessoas acostumam com a religião, elas acostumam com o ir à igreja, elas acostumam com o falar de Deus, acostumam com símbolos cristãos,
mas isso às vezes não faz parte mesmo da sua vida. E aquilo se torna comum. Olha só, quando Jesus chega no meio dos seus e ele começa a ensinar, as pessoas começam a dizer assim, mas esse aí é o filho de José, esse aí eu conheço ele desde criança, e se escandalizavam nele. Então, Jesus podia ser, entre aspas, comum ou conhecido deles, mas comum, gente, não é uma coisa especial. Jesus era especial. E quando nós começamos a nos acostumar com as coisas de Deus, nós também corremos o risco de torná-las comum e não tratá-las como especial. Então, o fato de não tratarem Jesus como especial foi um empecilho na vida deles. Jesus nunca vai ser comum, nunca vai ser comum. Jesus tem que ser tratado como o mais especial de tudo na nossa vida. A coisa mais importante que nós podemos ter ou que nós podemos conhecer. Então eles sabiam muito sobre ele, mas eles nunca o ouviram verdadeiramente. Eles não o conheciam, não é? Então Nazaré estava vivendo um tempo da visitação de Deus e eles não reconheceram Jesus. Pare um pouquinho. Dentro da sua casa você tem uma Bíblia. Será que essa Bíblia não é tratada como algo comum e não especial? Então você é uma pessoa que vive sem direção, vive dando, como diz aí uma frase, né? Dando cabeçada, errando ou dando com os burros na água, né? Como o adágio popular. E você está com algo que é especial na tua casa, mas você trata como comum. Você diz que é a palavra de Deus, mas você não busca nela o conhecimento. E ela está lá. Jesus estava lá com eles. E eles desprezaram, trataram como comum. Esse aí a gente conhece. Esse aí a gente já sabe. Preste atenção. Talvez você não tenha vivido coisas extraordinárias na sua vida, porque você tem tratado Jesus como comum, não como a pessoa mais importante e especial que você já ouviu sobre ela na sua vida, né? E isso nublou os olhos de Nazaré. Uma segunda coisa que foi obstáculo para a vida deles foi a falta de honra. Quando você trata por comum, você começa a não honrar mais. É que nem um casamento. Se você começa a tratar tudo como comum, ele vira um monumento. Não há casamento que resista. Se você tornar tudo como comum, se você não honrar o teu esposo, se você não continuar admirando, se você não continuar honrando a sua esposa, não continuar admirando ela, teu casamento, que era uma coisa linda, vai virar um monumento. Vai virar um monumento. Então, quando tratamos por comum, descamba para a falta de honra. Então, nós não acreditamos que Deus possa usar pessoas comuns para falar conosco. Então, Jesus não veio como um soldado romano, todo armado, equipado, para vencer na força do braço. Jesus veio ensinar um novo estilo de vida, do amor, da humildade, da simplicidade, né? Mas eles não estavam preparados para isso. Olha, a sabedoria mora com gente humilde. A sabedoria mora com gente humilde. Às vezes você fica esperando Deus agir de uma forma muito bem desenhada, muito bem, e talvez você esteja errado. O Filho de Deus, quando ele se manifestou e chegou, ele foi a uma virgem. Ele vai nascer, sabe, num lugar onde não tinha hospedaria, então ele vai nascer num lugar impróprio aos nossos olhos. Mas ele nasceu e era o Filho de Deus. E quem reconheceu o honrou, mesmo naquela situação. As pessoas que honram Jesus, as pessoas que reconhecem Ele em todos os seus caminhos, esses vivem milagre. O texto diz que algumas pessoas ali, é incrível notar, Jesus teve que impor a mão para curar alguns, tamanha era a incredulidade deles. Preste atenção, creia que Deus age lá dentro da tua igreja, lá na igreja, entre os irmãos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus disse, ali eu estou no meio deles.
Muitos milagres hoje não acontecem porque nós duvidamos que Deus possa usar o irmão João, a irmã Maria, o irmão Tiago, né? Alguém da nossa comunidade cristã. Nós não acreditamos. Nós sempre ficamos naquela expectativa assim, Deus vai usar se for o pastor fulano de tal ou fulano de tal. Amigo, não faça isso. As coisas extraordinárias de Deus às vezes acontecem nas coisas mais simples, naquele irmãozinho simples lá da igreja, que vai dizer para você, ei, vamos aqui, eu vou orar para Deus te ajudar. Creia, creia, Jesus está nessas coisas. Honra essas pessoas de fé e você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Somente aqueles que reconheceram Jesus e o honraram, sem olhar para a sua aparência que ele estava naquele momento, né? Como está em Isaías 53, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele era o escolhido de Deus para salvá-los. Então, caminhando para o nosso final aqui, o último inimigo da fé ali que atrapalhou, né, foi a própria falta de fé. Aliás, a própria falta de fé que estava dentro deles. Eles não conseguiram acreditar no Jesus humilde. Eles não conseguiram acreditar. E estava diante deles o rei de Israel. Ele podia fazer muita coisa. Quantas coisas Jesus fez na Galiléia, não pôde fazer em Nazaré. Que não seja assim na sua vida. Que não seja assim. Que ao Jesus entrar na tua vida, ele encontre fé em você. E ele mude a tua história. Acredite, qualquer situação pode ser mudada. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o enviado para nos ajudar. Então creia, creia no poder de Jesus. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para curar, para transformar sua casa, para transformar sua família, né? Creia, se você está se sentindo só, convide o irmão para orar com você. Deus vai abençoar você. Ou mesmo, acredite, vá à nossa comunidade, vá à nossa igreja, participe de um culto lá, você vai ver quanto Deus vai te abençoar. Pegue essa mensagem, compartilhe com um amigo, né? Compartilhe com alguém que você está percebendo, está precisando de fé, está precisando ser renovado. Compartilhe essa mensagem, siga a gente, você vai ver o quanto Deus vai abençoar não só você, como Deus vai abençoar também as pessoas que ouvirem a sua palavra. Deus abençoe vocês. A gente se encontra aqui outras vezes falando da grandeza e do amor de Jesus que pode mudar a tua casa, a tua vida, tua família. Deus abençoe.